Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Tá de boa? Tá dando para me ver de boa agora? Ah, fechou então, beleza. Esperar mais o pessoalzinho entrar, né? E, e como que vocês estão nessa quarentena aí? Me conte. Como é que estão os estudos? Tá difícil estudar em casa? É foda, né, meu? Nossa, para mim também tá complicado estudar em casa. O áudio tá de boa, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir de boa? Beleza. Avisem, por favor, quem puder no grupo da sala que a aula começou, nos dois grupos, né, nas duas turmas. Aí assim a galera já vai entrando, porque por enquanto ainda tem pouca gente, né? Que essa ainda são 10 para as 10, mas aí a gente começa um pouquinho antes, aí termina um pouco mais cedo também. Hoje, para quem está aqui já, eu separei um tema um pouquinho diferente, que vocês sempre me pedem e tal. Eu vou passar algumas técnicas de redação e estrutura textual, que bastante gente me questiona disso, me pede isso e tal, e como ainda tem bastante gente que me manda redação, então eu achei conveniente eu dar uma pincelada nesse assunto. Lembrando que não se preocupem em copiar e tal, porque essa matéria eu vou disponibilizar para vocês no Classroom, né? Então, aquilo que vocês acharem mais conveniente, de tópicos importantes enquanto eu estiver falando, anotem aí de boa. Mas foquem no que eu vou falar na minha explicação, porque esse conteúdo vai tá disponibilizado para vocês. Beleza? O que vocês acham desse tema? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão quietos hoje, né? Que estranho isso. Beleza. Algumas, tipo assim, algumas coisas que são legais de vocês colocarem na redação de vocês, coisas que vocês têm que ficar atentos para não errar na hora de fazer uma redação, alguns tópicos legais, algumas menções para fazer na redação. Isso aí tudo eu vou falar na aula de hoje. Então, eu acho particularmente assim um tema. Não vou me aprofundar muito nisso, até porque não é a minha matéria. Não é diretamente a minha matéria, mas é importante que vocês saibam. Ah, então. Aí já dá uma ajudinha, vocês já vão anotando os tópicos principais. Eu vou falando que vocês forem achando importante, vocês já vão anotando. Alguém mandou nos grupos da sala que a aula começou, pessoal? Vocês fizeram isso, por favor? Beleza. Obrigado, Miguel. Meu, tá frio aí na cidade de vocês? Aqui em Mairink tá um puta do frio, cara. Eu tô com um cobertor nas pernas aqui, tá muito gelado. Tá muito frio, nossa senhora. Ah, beleza. Nossa, eu odeio frio. Pelo amor de Deus. Imagina agora lá em Sorocaba, na FAD. É que agora já não tá mais tão frio, né? Mas lá é friozinho também. Vocês tiveram aula com o Marcão hoje já, né? Ah, beleza. Esperar mais um pessoalzinho entrar, daqui a pouco a gente já começa efetivamente aqui.
Como eu disse, hoje é um conteúdo um pouco mais curto, mas, né, não deixa de ser importante. Aí é mais algumas, assim, dicas, sabe, da minha parte, desse slide que eu trouxe aqui, para, tipo, um manualzinho de redação. Então, eu acho que é bem legal. Pena que a gente não tá junto aí agora para eu poder, né, porque essa aula é legal, ela pessoalmente, assim, mas enquanto isso a gente tem que seguir dessa maneira, né? E, meu, até em Mairink, já tem morte confirmada do coronavírus, acredito. Quando que eu ia imaginar que ia chegar em Mairink esse negócio? Pelo amor de Deus. Na cidade de vocês aí tá complicado também, né? Não sei se é a maioria é de Sorocaba, mas aí em Sorocaba tá bem feia a coisa, né? No... É peste negra, é foda. Ó, beleza, pessoal chegando aí, 57 pessoas. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, bom dia. Meu, é muito estranho a aula online, né? Pelo menos, tipo, aqui no Google Meet é uma interação um pouco maior que vocês. Zé Neto sem barba. Pelo menos aqui é uma interação um pouco maior que a gente tem, né? Porque pelo menos vocês podem comentar na hora e tal. Aí, aí é mais fácil, né? Ficar mais legal, dá pra gente suprir um pouco essa distância. Ah, acordei no look, nada, eu tô com calça do pijama por baixo, só a parte de cima, só que eu tô de jaqueta. Tá mó frio, meu. Bom, acho que a gente pode começar já, né? Tem um pessoalzinho legal. Aí, durante a aula, a galera vai entrando. Só já quem puder ou falar pro amigo, pra amiga que a aula já começou, para não perder muita coisa, né? 9h57. Bora lá então? Posso começar? Fechou, bora. Demorou. Então, pessoal, como eu tinha dito, não sei se todo mundo já ouviu, quem ainda não tinha entrado na sala, eu separei hoje um tema para a gente, que são algumas técnicas para fazer uma redação, algumas dicas, alguns pontinhos importantes que fazem a diferença e que, assim, se a gente esquece, faz falta, ou se a gente coloca demais, também acaba ficando um negócio excessivo. Como eu também disse, não se preocupe em ficar copiando desesperadamente tudo aquilo que eu falar, porque esse conteúdo vai ser disponibilizado para vocês. Então, prestem atenção na minha explicação, como você já sabe o nosso esquema. Se achar conveniente anotar algum tópico ou outro, beleza. Então, pessoal, a primeira coisa para a redação que eu sempre faço é a prática, que é o treino. Falo, não é obrigatório, mas quem quiser mandar redação, pode mandar. Até se eu esqueci de ver uma redação ou fiquei de responder, me cobrem, por favor, no privado. Muita coisa para fazer. E mas aí vocês me cobrem. Aí, pessoal, como eu havia dito para vocês, que tem que ter essa prática, porque redação é que nem você jogar bola. Se você não treinar, você não vai melhorar. Ler, a gente tem que ler bastante, porque muitas palavras que a gente pode não conhecer, não sei como escreve tal coisa. Lembra
selecionado algumas palavrinhas para você escrever lá. É só lendo que a gente consegue aprender as palavras. Porque eu já vi como escreve, eu sei escrever. Então, isso se adquire com o hábito da leitura. Aí tem o edital, geralmente, de algumas coisas, assim, elementos importantes para uma redação. E eu vou falar alguns aqui para vocês. Ó. A gente precisa escrever com clareza e sem rebuscamento. Não pode ser aquele negócio sujo, aquele negócio contradizendo ideias, sabe? A gente tem que ser claro naquilo que a gente está dizendo. Ortografia e caligrafia. A gente tem que escrever corretamente e a gente tem que escrever com uma letra legal. Até para mim é difícil porque minha letra é complicado. Na lousa é pior ainda. Mas a gente tem que se atentar, não fazer muito na pressa, ler o que a gente está escrevendo. Eu sempre já falei para algumas pessoas que me mandaram redação isso aqui. Leia o seu texto em voz alta depois que você fizer. Porque a gente só escrevendo, a gente acha que está de uma maneira, da maneira que estava na nossa mente. Depois que a gente lê, em voz alta, como se alguém estivesse lendo para a gente, que a gente percebe o que está certo e o que está errado. Vírgulas também, que a galera fica com dúvida quanto a isso. Leia o seu texto como se você tivesse falando o seu texto, como se a mensagem dita naquela área fosse algo que você estivesse dizendo. Aonde você, tipo, para ficar uma referência mais simples, aonde você faria as pausas na sua fala, você coloca vírgulas no texto, porque às vezes a gente até esquece e não coloca vírgula, daí fica aquela metralhadora. Aí ninguém sabe o que está falando, não sabe onde é que a pessoa queria fazer pausa, então façam isso. Caneta azul ou preta, não fugir à temática proposta. Às vezes a gente se confunde logo no primeiro parágrafo de fazer uma redação. Vamos supor que eu esteja falando de, sei lá, evolução da sociedade. Qual que é o tema? Não é a evolução da sociedade? Aí começa assim. A evolução da sociedade é um tema que vem sendo debatido muito frequentemente, tal, não sei o que, não sei o que. Começou de tal jeito, lá em 1100 antes de Cristo. Só que aí eu só fico falando de 1000 Cristo, entendeu? E esqueço do tema central, que é o quê? Evolução da sociedade. Então, é claro, o nosso texto ele tem que fazer... Ué, por que será que não? Vocês estão usando aquele link que a Carol enviou? Então, é para dar certo. É que o meu link é o link do que eu tenho no e-mail. Então, eu não sei o link que vocês têm acesso. Dá uma perguntada para Carol, pessoal. Então, gente, voltando aquilo que eu estava dizendo para vocês. Foca no tema central. É claro que no nosso texto a gente precisa trazer algumas referências para a nossa ideia, para a nossa argumentação. Por quê? Porque é assim que funciona. Por exemplo, fazer uma menção de como era no passado, citar algum pensador famoso, colocar uma pergunta no texto, isso aí é legal. Só que eu não posso fugir da minha ideia, entendeu? Outra coisa que eu sempre cobro vocês também é para não se contradizer na minha ideia, na ideia central do texto. Porque assim, ó, na hora do almoço vocês botam o feijão onde vocês quiserem. Se quiser pôr no chão, vamos focar na redação agora. Então, o que eu estava falando para vocês. Então, tomem cuidado para não se contradizer na hora que vocês estiverem fazendo uma redação. Se eu começo um parágrafo falando de alguma coisa,
logo embaixo, se eu coloco, por exemplo, uma conjunção adversativa, coloco um entretanto, por mais que eu esteja falando da mesma ideia, aquela conjunção ela vai dar uma ideia de contradição. Porque parece que eu estou falando de uma coisa e logo embaixo eu já não concordo com aquilo. Então, continuem desenvolvendo a ideia de vocês. Não, não, não usem uma conjunção que vai contradizer o pensamento de vocês. Por mais que você ainda esteja desenvolvendo aquele pensamento, cuidado com a palavrinha que vocês usam. Lembra que eu passei aquela aula de conjunção inteira lá? Então, deem uma olhada naquilo lá e daí vocês extraem as conjunções legais para colocar em cada parágrafo. Redigir entre 20 e 30 linhas, não pode ser um parágrafo, né? Redação pode ser um negocinho pequenininho, mas também não precisa ser uma bíblia. Então, escreva o que você precisa, seja claro, tenha coesão naquilo que você está falando, seja objetivo, é isso. Não fique enrolando, mas também não seja muito curto. Então, escreva o que você precisa e seja claro e objetivo. Fazer uso da dissertação, justificar e argumentar de maneiras válidas e usar apenas linguagem verbal escrita. Você não vai colocar um humano, um Joe na ação. Ó, introduza alguma... construção dos parágrafos, isso aqui é importante. 20 e 30 linhas é o ideal, né? Que a gente fala, que é um parágrafo de introdução, 2 ou 3 de último de conclusão. Então, pessoal, agora é importante isso aqui. Ó, dá até para fazer assim, ó. Quer ver? Vocês tirarem Peraí, deixa eu ver se dá. Não, eu acho que não dá. Mas, ó, vê se vocês enxergam a... mas eu mando isso aqui depois. É mais fácil, senão vai confundir tudo aqui. Enfim, o primeiro parágrafo, a gente vai fazer o quê? Que é a introdução. A gente vai apresentar o tema. A gente vai apresentar o tema. Eu não vou logo de cara começar já a desembestar de argumentar sobre aquele tema. Eu vou apresentar, eu vou dizer sobre o que eu vou falar e eu vou dizer sobre o que eu vou falar e introduzir aquela ideia. Por exemplo, se eu for falar de, sei lá, de racismo, eu já não vou logo no primeiro parágrafo ficar argumentando sobre isso. Eu vou apresentar o tema e vou explicar brevemente o que é. E nos outros parágrafos de desenvolvimento é que eu vou desenvolver aquele tema. Então, no primeiro parágrafo, quem for ler a redação de vocês precisa saber sobre o que vai ser tratado. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente vai fazer isso. A gente vai só apresentar o tema. Não vai explicar, não vai desenvolver, apresentar já argumento a favor ou contra sobre nada. A gente vai só apresentar sobre o que vai ser a redação. No segundo parágrafo, isso, tá, gente, é como se fosse um esboço de uma redação. Não é que vocês precisam seguir isso aqui à risca. As redações, elas são diferentes para cada pessoa, mas, assim, tem aquelas regrinhas que cabem para todos. A gente vai tratar da origem do problema. Como começou isso? Aonde começou isso? Por que isso começou? Não é só a gente já chegar e falar, racismo é isso, 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 acontece isso, isso, isso. Tem que tratar lá na raiz do problema. No terceiro parágrafo, ainda no desenvolvimento. Continuar a tratar da origem do problema ou passar para a situação presente. Eu expliquei como era, agora eu explico como é. E lembrando, não foge do tema, não foge da ideia proposta para vocês. Tratar exclusivamente do momento atual. Quinto parágrafo. Mostrar ao leitor que há uma problemática a ser resolvida. Sexto parágrafo. O parágrafo final deve apresentar a conclusão do tema proposto na redação.
Não basta só eu começar apresentando meu tema, falo da origem do problema, falo como tá agora, desenvolvo, faço tudo legal. Aí quando chega no finalzinho, eu não concluo nada. A conclusão ela é tão importante quanto a introdução, quanto o desenvolvimento. Então, tem que ter uma conclusão legal. Começa já com uma conjunção conclusiva, começa já com portanto, por tudo isso, assim, então, começa já com uma conjunção que dê a ideia de conclusão e fecha o seu tempo, para a redação ficar redondinha, para ficar legal. Toques para um bom texto. Agora eu vou falar algumas coisas, pessoal, que são, assim, é, não são, no caso, necessárias, que tem que ter em toda a redação, mas são coisas legais que vão enriquecer a redação de vocês. Segundo parágrafo, tá. Segundo parágrafo, a gente pode tratar da origem do problema. Sei lá, poluição. Ah, estamos falando da poluição, tal. Como que começou isso aí? Aí a gente começa a falar da origem do problema. Começou com o surgimento das máquinas, das tecnologias, dos carros, tal, que emitem poluentes na atmosfera. Aí depois que a gente tratar da origem, a gente vem e fala como é que está agora. Assim, ó, o parágrafo, o ideal de um parágrafo é você ir para o outro quando você já concluiu aquele assunto que você estava, já concluiu aquele pensamento, entendeu? Eu faço assim e no caso, quando você já terminou o que você estava falando, beleza, terminei esse assuntinho aqui, terminei meu pensamento, passo para o outro parágrafo, para não confundir os assuntos. Por isso que ele vai para outro parágrafo. Calma aí que tem bastante pergunta, eu tô lendo devagar aqui. Um tema que não tem muito o que falar, ler. Você precisa ler e você precisa ter argumentação. Por mais que seja um negócio, às vezes, que não tenha muito o que falar, a gente precisa desenvolver. Então, por mais que seja alguma coisa que eu não tenha domínio, eu preciso saber escrever bem. Então, eu dou uma, sei lá, dou uma enroladinha e tal, mas eu apresento uma ideia sobre aquilo. De qualquer jeito, o texto em si tem que estar bem montado. Por mais que seja um tema chato, a dissertação em si tem que estar legal e bem estruturada. Tipo causa e consequência. Eu apresento a origem do problema, falo que está agora, falo como está agora, falo que tem uma problemática a ser resolvida, apresento alguma proposta e fecho o meu texto. Foi o que eu acabei de dizer. Se for algo que você não saiba muito desenvolver, a gente precisa desenrolar. Você não vai chegar no Enem lá e falar, puta, não sei esse tema, vou fazer o quê? Agora eu vou dormir aqui. A gente precisa saber desenvolver. Por isso, tem que treinar a redação, sabe? Tem que fazer, você não vai só fazer sobre tema que você domina. É a minoria que vai contar. Então, vai que cai um tema que você não sabe o que fazer. Putz, meu, e agora? Vou colocar o que aqui? Ah, não sei escrever, não sei desenvolver esse tema. Treina a redação em si. Faça vários temas. Porque assim você vai saber desenrolar com qualquer tema. Por mais que você não tenha domínio sobre aquilo, você vai saber fazer um texto sobre aquilo. E isso é o importante. Tá, citação, isso aí eu já vou falar. Na verdade, não é que seja necessário. Como eu disse, assim, não tem um manual de redação. Tem a estrutura básica de uma redação, mas cada pessoa faz a redação de uma maneira. Aí, no caso, o que a gente vai fazer? É importante colocar, no caso, o efeito que causa na sociedade, porque o tema em si já vai causar um efeito na sociedade. Então, acho que todo tema proposto, já por si só, ele já causa um efeito na sociedade e você tem que ressaltar isso. Fazer um argumento contra e outro a favor. Olha,
Você pode ou ter um posicionamento contra ou um posicionamento a favor. Ou o que você pode fazer também? Você pode apresentar argumentos contra e argumentos a favor. Tá, beleza. Agora, tirei as dúvidas de todo mundo. Tá de boa? Alguém tem mais alguma pergunta para a gente poder seguir aqui? Posso seguir? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Fechou, então. Ó, agora eu vou dar alguns toques para um bom texto, que vai, tipo, que você bate o olho, você vai falar, ó, isso aqui é legal. Posso, então, começar esses toques aqui que eu tô falando para vocês. Introduza uma pergunta na sua redação. Não é tipo assim, você está fazendo o seu texto lá, aí do nada você para assim, peraí, você que está lendo a redação, qual é o seu nome? Não é uma pergunta desse tipo que eu estou falando. É uma pergunta, tipo, que faça a pessoa refletir. Por exemplo, assim, qual será o destino do nosso planeta com tanta violência? Faz e uma interrogação, sabe? Uma pergunta nesse sentido na redação. Fica legal. Introduza uma pergunta na redação. Você pode fazer com que o leitor de seu texto raciocine como você. Por isso, esse é o intuito da pergunta. Para isso, você terá que incluir uma pergunta em sua redação, de forma que a pessoa não possa questionar a sua ideia. Eu não gosto de colocar pergunta no título, porque, sabe, é logo a cara, o que vai apresentar na sua redação é logo de cara o título. E eu ainda vou chegar lá. Não se trata de forma alguma de dirigir-se diretamente ao leitor, mas apenas de trazê-lo para o seu raciocínio. Então faz uma pergunta para ele pensar como você. Cite um pensador respeitado. Se eu estou falando sobre determinado assunto, é legal eu citar algum pensador famoso sobre aquele assunto, alguma pessoa que tenha respeito e tenha reconhecimento por aquele assunto. Então, sei lá, se eu estou falando sobre, vamos supor que seja sobre futebol. Ah, tá, táticas de futebol, de acordo, quando eu cito sei lá, algum técnico famoso. Então, é legal a gente trazer uma pessoa que seja reconhecida por aquele assunto que a gente está tratando. Isso mostra que a gente tem domínio sobre o tema. Então, introduza uma pergunta, cite um pensador respeitado, cite a fonte de uma informação. Sempre que for possível, cite a fonte de determinada informação. Além de demonstrar que você tem o hábito de leitura, a citação de uma fonte mostra o quanto você se atualiza. Lembre-se de quanto mais importante a fonte citada, maior será a credibilidade dada ao texto criado por você. Vamos lá. Agora aqui, ó, o Alexandre, que você tinha perguntado. Crie um título original. O título é da hora, porque é o que vai dar a sua cara para a redação. A única assim, coisa que você pode, que vai olhar e falar, ó, isso aqui tem a cara dele, é o título. Então, já manda um título legal. Você não vai falar sobre, sei lá, aborto. Qual que é o título? Aborto. Não, o tema é aborto. O título é você quem vai criar. Então, faz um título legal, faz um título original. O título do seu texto é como você se apresenta para aquilo. O importante aqui é que você não tenha medo de inovar. O título de sua redação deve ser retirado do último parágrafo do seu texto já escrito. Por isso, o título sempre será a última coisa a ser feita. Bom, não tem, no caso, uma ordem, né? Você pode fazer o título a hora que você quiser, mas é mais legal você fazer o título depois que você termina a sua redação. Então,
Mais algumas coisas importantes aqui sobre a redação. Caligrafia. É isso. Caligrafia tem que tá com uma letra boa. Você não vai lá mandar um garrancho, uma letra de médico, nada contra os médicos ou quem quer fazer medicina, mas letra de médico é daquele jeito. Ortografia, acentuação. Vocês já tiveram aula comigo sobre acentuação, pelo amor de Deus, vocês não vão errar acento na hora de escrever na redação. Vocabulário, pontuação, paragrafação. Paragrafação são os parágrafos. E não basta só a redação tá bem escrita, tá com uma argumentação legal, se ela não tá com uma estrutura bonita. A redação, perdão, a redação ela tem que ter uma estética, ela tem que ter assim uma estrutura que você olhe para a redação e você ache aquilo legal. Não adianta estar com uma ideia super boa e você começar a redação com os parágrafos de 2 linhas, de você não ir até o fim da linha com parágrafo. A redação ela também tem que ter a estética boa. O que vai ser observado no conteúdo? O que vai ser observado no meio da redação? A relação com o tema, o texto, o título, que é a relação dos três, né? Relação tema, texto e título. Coesão e coerência das ideias. Aquilo que eu escrever que tá as coisas têm que estar se conectando, as ideias têm que se conectar. O que você lê no primeiro parágrafo do meu texto não pode ser disperso do que você lê no último. Então, façam com que as ideias se conectem. Argumentação e justificativa. Você precisa apresentar a sua ideia, você precisa falar porque aquilo está acontecendo. Originalidade e criatividade. Não seja igual a todo mundo. Faça um texto original, seja criativo. Agora, o que é uma dissertação? Dissertação é a exposição desenvolvida nas formas escrita ou oral de um ponto doutrinário. Ou seja, a dissertação é como se você estivesse fazendo um discurso. Dissertação, você está apresentando uma ideia. A intenção que tem o autor do texto de escrevê-lo passando uma tese a ser defendida. Eu vou expor uma ideia a alguém. Isso é uma dissertação. Tem 2 tipos de dissertação, a opinativa e a jornalística, que no caso vocês não vão fazer essa segunda. A jornalística, pessoal, é aquela que a gente vê em jornal, aquela que a gente vê em reportagem. Ela é baseada o quê? Ela é baseada apenas nos fatos. Vou fazer tipo uma redação de um fato que aconteceu. Numa redação, vocês não podem colocar logo assim, vocês não vão colocar a opinião direta de vocês. Vocês não vão colocar na minha opinião, tal coisa. Eu acho que você vai desenvolver o tema, só isso. Beleza. Ó, agora, eu já tinha citado para vocês alguns pontos importantes para colocar. Agora, eu vou citar para vocês algumas coisas que não se devem colocar. Então, a gente tendo em mente aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não pode fazer, a gente já tem uma estrutura legal para fazer uma redação. Tá dando para acompanhar de boa? Tá muito rápido? Tá muito devagar? Tá todo mundo entendendo? Como é que tá? Dê um feedback aí. Beleza. Desculpa se ficar às vezes meio rápido, meio devagar, porque é bem diferente, pessoal, para a gente ter uma aula presencial e uma aula telepresencial online, né? Então eu ainda tô me adaptando. Para mim é difícil ficar longe da sala de aula, mas estou fazendo o possível aqui para tentar ser uma aula dinâmica. Então, eu já disse aquilo que a gente deve colocar, beleza. Agora eu vou falar aquilo que a gente não deve colocar numa redação.
Não use linguagem popular. Eu não vou colocar gíria numa redação. Eu não vou colocar mano numa redação. Então, evite de todas as maneiras usar linguagem popular. Isso não quer dizer que você deva usar um vocabulário difícil. Você não está escrevendo uma carta para a rainha da Inglaterra, entendeu? Mas a gente não vai colocar, a gente não pode usar linguagem popular no nosso texto também. Basta que não use pensamentos comuns. Dentro dessa ideia, é bom lembrar que em textos dissertativos são muito raros os diálogos diretos. Portanto, fuja deles, sendo o mais objetivo possível. Um outro ponto, algum outro ponto importante. Não use porcentagem. É legal a gente não usar porcentagem numa redação. Por quê? Como que eu vou saber da onde eu estou tirando aquela porcentagem? Será que aquilo é certo? 90% das pessoas está acostumada com tal coisa, ou 90% das pessoas disseram tal coisa. Outro erro bastante comum na redação é o uso de porcentagem para justificar alguma ideia. Trata-se de um erro bastante comum e chato, né, que deve ser evitado. Por quê? Porque surge um ponto de interrogação no nosso texto. Da onde que ele tirou esse tal número? Como que ele sabe essa exata porcentagem? Sendo que muita coisa acontece diariamente no nosso mundo que pode influenciar nessa tal porcentagem. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil ter porcentagem no texto motivador. Porque, assim, tudo muda durante os acontecimentos. Então, essa porcentagem pode variar muito. Eu não gosto de colocar. Então, é um conselho que eu dou para vocês. Eu posso colocar a maioria, uma boa parte, grande parte, ou a minoria e tal. Eu evito usar porcentagem, pessoal. Mesmo que a fonte... Ah lá, respondendo a pergunta de vocês. Mesmo que a fonte seja citada, não se deve usar porcentagem em textos redacionais. Não generalize. Generalizar é outro erro bastante comum que deve ser evitado. Palavras como sempre, todos e nunca são, por muitas vezes, palavras generalizadas que não dão espaço para brechas no entendimento. Procure descobrir se a informação que você passa está correta e não dá margem a algum tipo de questionamento. Então, não pague para ver. Às vezes pode ser que a pessoa que vai corrigir sua redação não saiba disso. Com certeza ela vai saber. Então, evite de usar porcentagem, evite de usar todos, nunca, sempre, jamais, essas coisas. Essas palavras assim fortes que generalizam a sua ideia. Como assim? É que, na verdade, não vai ter um parágrafo que você vai usar da opinião. A dissertação, como eu disse, você vai fazer o quê? Você vai apresentar uma ideia, como se você estivesse fazendo um discurso. Você vai desenvolver alguma tese defendendo alguma ideia. Aí você não vai colocar eu acho que, essas coisas. Cuidado com a ambiguidade. Ambiguidade, pessoal, para quem não sabe, é uma palavra que ela pode trazer dois sentidos. Então, cuidado para vocês não trazerem uma ideia que possa ter uma dupla interpretação. Muitas vezes a ambiguidade não é percebida pelo autor do texto. Por isso que eu falo para vocês mandarem antes as redações para as pessoas lerem, falar, o que você acha daqui e tal, releiam a redação de vocês, porque às vezes a gente pode não perceber, mas a gente está sendo ambíguo naquela frase que a gente está dizendo, ou seja, a frase ou a nossa ideia pode estar tendo duas interpretações e a gente não percebe. Muitas vezes a ambiguidade não é percebida pelo autor do texto, o que causa a quem lê uma interpretação errônea daquela informação real que deveria ser passada.
Então, você tem uma chance para mostrar a sua redação. Então, faz ela bem redondinha, que não vai ter erro. Meu, então não sei nesse texto de apoio. Mas eu prefiro não citar. Se diz no Enem, ou Paulo? Viu? Pessoal, e por falar nisso, a inscrição do Enem era de quando a quando mesmo? Tava por aí já, né? Vocês já fizeram a inscrição no Enem? 22? Boa, legal. Não vão perder esse prazo aí, pelo amor de Deus. Beleza, boa. Legal, pessoal. Isso aí. Nossa, deu até saudade de fazer Enem. Ó, pessoal, mais algum. Vou ficar do lado de fora lá, gritando as respostas, colocar a resposta no som do carro. Não, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vocês estão se preparando para isso, gente. Por isso que vocês acordam cedo no sábado para ter aula, para se dedicar. Então, eu acredito em cada um que está aqui, acredito em todo mundo que está aqui. E reforço, né? Sei que a gente ainda está num período chato de quarentena, de isolamento social. Sei que é difícil manter os estudos nesse período, mas a gente precisa fazer isso. E o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui, estou à disposição. Por mais, gente, que seja tema que eu ainda não tenha passado, eu tenho material de tudo aqui. Eu tenho material de literatura, eu tenho material do que vocês imaginarem em relação à parte assim de gramática, literatura, essas coisas eu tenho. Então, me manda mensagem. Ou, sei lá, por exemplo, a matéria de figuras de linguagem. É uma matéria um pouco mais extensa, mas assim, que é de uma interpretação mais de você. Não é nem tanto de uma interpretação. Você precisa meio que decoreba. Vocês precisam lembrar de todas as modalidades de figura, não, nem tanto todas, porque são muitas, mas vocês precisam lembrar pelo menos as principais. Então, esse é o tema que eu posso mandar para vocês, mesmo antes de eu dar aula. O que vocês acham? Tipo, vejam alguns temas, pessoal, que vocês estão com mais dúvida, ou que vocês estão precisando, que vocês têm interesse, mandem para mim no privado, tal, o que vocês estão precisando, literatura, o material que vocês estão precisando, que eu mando para vocês. O uso da vírgula tá difícil de achar o slide, porque é um conteúdo que ele é muito chatinho, é muito extenso. Eu posso fazer uma aula disso, mas eu tô sem o material de vírgula. Mas a gente trata assim. Então, ó, figuras de linguagem eu já vou mandar para vocês. Aí vejam mais algumas coisas que vocês estão precisando, literatura e tal, manda para mim no privado que eu encaminho aqui para vocês. Beleza? Assim já é uma maneira também, como a gente também já não está se vendo todo sábado, é mais difícil de pegar matéria, essas coisas, então é uma maneira de dar uma adiantada, de ajudar vocês e acho que vai ser bem útil. E o que vocês precisarem de mim, vocês sabem que vocês podem contar comigo. Também tenho minhas coisas para fazer, mas a gente não deixa de estar junto. Precisou de redação, conteúdo, ajuda, qualquer coisa, já sabem que estou aqui. Vamos lá. Aspectos técnicos finais de uma redação. Para encerrarmos a questão sobre uma boa redação, visando aos concursos públicos, tal, vestibulares, devemos analisar alguns aspectos. Não faça parágrafos longos, porque cansa. Desenvolva a ideia daquilo que você quer fazer. Não precisa
fazer aquele parágrafo imenso que vai enjoar quem está lendo. Seja claro e objetivo. 5 tá bom. Eu acho legal uma redação com 5 parágrafos. Um de introdução, 2, 3 de desenvolvimento e um parágrafo legal de conclusão. O parágrafo, pessoal, é em média de 4 a 6 linhas. Então, é assim, uma base legal para vocês fazerem. Cadê? Peraí. Não que seja proibido fazer os parágrafos com mais de 6 linhas, é o que eu vou falar aqui agora. Mas, quando o sujeito fica longe do verbo, corre-se o risco de cometer erros de concordância. Então, foca na ideia central e não faz parágrafo muito longo. O último, isso que eu já havia dito para vocês. O último parágrafo de seu texto deve começar com uma ideia de conclusão. Portanto, assim e logo. São ótimas conjunções. Você tem que começar com aquela ideia que você quer passar. Se é uma conclusão de um texto, como que você começa uma conclusão? Com uma conjunção conclusiva para apresentar a conclusão da sua ideia. Não se esqueça do título, faz um título legal. Organize os tópicos antes de escrever o texto. Para quem ainda tem uma dificuldade de como colocar as coisas numa redação, quando for apresentado o tema para vocês, pega um rascunhozinho e coloca os tópicos principais que você vai querer apresentar naquela redação. Faz tipo como se fosse uma listinha de mercado antes. Colocar, vou falar disso, disso, disso e disso. E vai inserindo essas ideias no seu texto. Treine bastante e não sinta medo de mostrar seus textos a quem possa ajudá-lo a alcançar seu objetivo. É o que eu falo para vocês. Eu tô aqui para ajudar. Então, façam as redações, quem quiser, e me mandem. Eu não vou jamais olhar o negócio e falar, nossa, não tá legal. Eu tô aqui para ajudar. Então, tô aqui para ajudar vocês melhorarem. Aí tem um exemplo de uma redação no texto aqui, mas eu acho que não convém eu ficar lendo uma redação inteira online aqui para vocês, né? Mas é um exemplo de uma redação assim que tá legal quadradinha, sabe? Então, pessoal, eu separei o que é importante você colocar e o que você não deve colocar. Então, vou dar uma repassada rápida aqui e a gente encerra a nossa aula. Ficar atento no edital, a gente ser objetivo, ortografia, caligrafia, não fugir da temática proposta, não fujam do tema, não fujam do tema, não fujam do tema da redação. Redigir entre 20 e 30 linhas, justificar e argumentar de maneiras válidas, não usar gírias. Ficar atento na estrutura dos parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução, apresentar o tema, tratar da origem do tema depois, como está agora, mostrar ao leitor que é uma problemática a ser resolvida, e no final fazer uma conclusão legal. Aqueles toquezinhos que eu havia falado para vocês. Introduz uma pergunta na redação. Traz o leitor para perto de você. Traz ele para perto da sua ideia. Cite um pensador respeitado. Cite a fonte de informação. Crie um título original. Título, pensador respeitado. Introduzir uma pergunta. Caligrafia, ortografia, pontuação, acentuação, altura do texto. Beleza. Não vamos usar linguagem popular, não vamos usar gírias, não vamos usar essas coisas. Não vamos usar porcentagem, aquele toque que eu tinha dado para vocês, para evitar. Não vamos generalizar, não vamos usar todos, sempre, nunca, ninguém. Cuidado com a ambiguidade, releia o seu texto, foque naquilo que você quer dizer, cuidado para não ser ambíguo. Fazer uma conclusão legal. Beleza. Bom, pessoal,
por hoje é isso. Eu assim, tinha separado esse tema para vocês, que eu acho que é bastante importante e tinha bastante gente com dúvida. Acho que deu para a gente dar uma melhorada nisso aí. Então, eu vou mandar esse tema para vocês. Vou ver mais alguns temas legais aqui para mandar. E a gente vai se falando durante a semana. E quem precisar de mim sabe que eu estou à disposição. Obrigado novamente pela aula, pela atenção de vocês. Mesmo online é muito bom para mim estar aqui, estar tendo contato com vocês, tal, que eu sinto bastante falta de estar na sala de aula. Para mim fazia muito bem. Mas enquanto isso a gente tem que desenvolver dessa maneira, né, pessoal? Então vamos seguir aí todo mundo com o isolamento social. Eu sei que é difícil ficar em casa, para mim também está sendo muito, muito, muito difícil ficar em casa. Eu que gosto de sair, gosto de dar um rolê, é complicado. Sei que todo mundo aí também deve estar louco da cabeça já de ficar em casa, mas felizmente a gente tem que ficar, né, pessoal? Tem mais pessoas que dependem do nosso isolamento. É aniversário do Paulo hoje? Já foi? Enfim, meus parabéns atrasado. Não, você pode colocar o seu título, porque no caso o título não faz parte das linhas de desenvolvimento do seu texto. Então, como eu estava dizendo para vocês, pessoal, é chato esse isolamento, é chato, não tem o que falar, é chato ficar em casa. Mas a gente tem que seguir, porque tem pessoas que dependem desse nosso isolamento, tem pessoas de risco, tem nossos pais, nossos... Então, se Deus quiser, não vai demorar muito para isso passar e logo, logo a gente vai estar junto de novo. Espero que tenha sido uma aula legal, que todos tenham entendido. Eu vou providenciar esse conteúdo para vocês. Então, um ótimo fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Muito, muito, muito obrigado pela atenção. Estou sentindo falta de todos. E é isso, pessoal. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus.